livre, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto dos altos, olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que o Pai seja com todos. Meio-dia em Brasília. Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é um pânico. Puxa de traga e abra a torneira. Vem fazer cocô. Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão. Se for menina, fica pelada e deita no colchão. Pânico, É pânico, Zeta! vai começar o pânicozão. Tira a mãozinha da maçaneta e pega no meu Olá! Programa Pânico no ar para todo o Brasil. Hoje é quarta-feira, dia 3 de abril. Nossos Roberts de hoje é o Luiz Henrique Rodrigues, que tem uma banda. É isso? Exatamente. Uma banda gaúcha. Somos a banda Trevoar. Estamos aqui eu, Luiz Henrique, Janinho. É tipo o que sua banda? Nós somos uma banda de rock. A gente também tem trabalho em cima de uma linha pop, né? A gente vem fazendo um trabalho bacana no Rio Grande do Sul e desembarcamos ontem aqui em São Paulo. Mas tipo o que é sua banda? É tipo... Fresno? É, à primeira vista, assim, olhando é o que dizem, né? Mas a gente foca muito... a gente procura... Deixa o cara falar, vocês nem conhecem, já estão complicado, criticando, hein? porra. Tá dando Pô, pitaco. não, a gente procura focar num trabalho internacional, tipo a galera do McFly, né? Legal, McFly. McFly é o quê? McFly, ó. Já Qual é a vieram música aqui, boa? McFly. Qual é a música boa? Qual é a música boa? 7. Número 7. Ficou pra trás. É o nosso Que novo ficou pra single. trás. Mas não vai ler o CD. Ah, pra variar, né? Esse CD aqui lançou Tears for Fears. Foi, o primeiro foi. CD. Everybody wants. O primeiro CD foi 85. É esse CD aqui. Desde Lembra, ele tá aqui, ó. É verdade. Põe MD, pô. Não lê. MD era roots. Não vai ler. Infelizmente, nós vamos ficar... Mas tem um site. Tudo bem, claro, trevoar com h no final.com.br, né? Capaz. É Trevo AH. Exatamente. Trevo vem de... A gente justamente, o nome da banda justifica aí, por um novo início aí que a gente estava procurando, buscar um novo estilo, na verdade definir, né? Caracterizar um novo segmento musical. E Trevo vem de sorte. E o AH justamente é um complemento pra gente soar aí como nome de banda. Boa. Né? Chegou a ser Boa sorte perdido, pra né? vocês, tá bom? Valeu, muito Luiz obrigado Henrique, aí. 21 anos, músico, mora em Capão da Canoa, Somos Rio de Grande do Capão Sul. da Canoa, mandar um abraço pra toda a rapaziada da nossa cidade, do Rio Grande do Sul também, né? O Lucas lá. E é isso aí, tia. Tamo junto aí. Muito obrigado pela recepção de vocês aqui no programa. Seja bem-vindo e boa sorte, que essa vida é complicada, mas não desista. Valeu, Tá bom? vambora. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde a todos. E aí? Posso mandar um parabéns aqui, menino? Não. Não, isso é Então tá bom. Claro que não. Porque São um 30 grande amigo, anos um grande esse programa. amigo. Você nunca mandou Gerson, parabéns? amigo nosso. Não vai ser Não, hoje. tá bom. Não, de jeito nenhum. Vamos Sério? lá. O Bola vai mandar parabéns, pô. Não, eu ia mandar, mas Se o eu Bola não mandar mando. parabéns, eu me Bom, aposento, lascou, eu vou tá bom. embora, eu não faço mais programa. Que rebelde. Não, vamos rebelde. Pô, o cara se preparou, ele deve ter recebido um WhatsApp. Me preparei, não. Não se preparou. Foi uma Foi um negócio, desculpa, gente, vai lá. Tá, que pena. Não existe elevador para o sucesso. Você precisa pegar as escadas. É isso aí. Quem você convidou, Couve? Muito bem. O Couve está lá com problema com as babás, tal, aquela... Tá na academia do Belete. Isso, a nova empregada. Vai tirar o ponto, compadre. Tá na academia do Belé. Ele bolou o Pilates agora. Agora eu tô outro homem, compadre. Muito bem. Hoje teremos aqui no Pânico o jornalista, apresentador carioca que comanda o Cidade Alerta, o Marcelo Rezende. Porra, show de bola, hein? Convidado de altíssima categoria aqui na Jovem Pan. Com muito garbo. A cara do garoto Xuxa tá tão serelé. Emílio. Emílio, Ebílio. qual é a atriz favorita das abelhas portuguesas? Atriz favorita das abelhas. Mel Lisboa. Acertou, bom. Ela não é. Arrasou, bola! É sempre um negócio. Você É porque pensar depois de 30 segundos, você ontem eu mata. tive que, né, fazer uma coisa fácil.
As mulheres da lentilha, fazer um milkshake. elas são tão belas, Vou comer suas panelas. os ouvintes é mala, Uma versão na bengala. já está na recebendo um convidado de muita categoria hoje. Convidado de muita categoria nessa programação. Hoje uma entrevista palestra. Está aqui ele, um dos maiores jornalistas do Brasil, apresentador que comanda o Cidade Alerta da Rede Record, Marcelo Rezende. Rezende. E aí? Beleza? Estão dizendo e eu tô acreditando. Mas é verdade, você é o cara que... Quantos anos você tá nesse negócio de jornalismo investigativo, que é o mais difícil que tem, porque é o cara que já tá atrás do negócio. Eu lembro a última vez que você esteve aqui, foi do Nardoni. Foi isso mesmo. Do caso Nardoni, é verdade. Foi a última vez que eu passei aqui. Mas depois que você já tem 15, 20, 30 anos fazendo o negócio, você já tem um olhar meio... já vai no rumo relativamente certo. Mas a alma humana é muito difícil, né, de você entendê-la. Então, você olha, tem a mesma mecânica, seja do crime, assassinato, seja do roubo. Tem sempre, de repente você descobre que é um motivo. É bonito, se você olha, é bonito dentro do feio. Lógico. Se você olha como funciona a mente de um criminoso, eu gosto disso, eu leio muito sobre isso, você fica surpreso como é meio parecida com a tua, só deu um gap. De repente faz assim, truque. Ai, que horror. É verdade, só potencializou um pouco. E você também é um cara que entrevistou todos esses serial killers brasileiros. Você conversou com todo mundo, né? E conseguiu grandes entrevistas com esses. Foi. Agora, recentemente, eu entrevistei o cara que mais matou gente no Brasil, que é o Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho o Matador. Esse é 13, mas veio na versão completa de fábrica. Não precisa de nenhum acessório. E você olha, eu me lembro dele uma vez, vou contar uma história. Eu me lembro dele uma vez, o maníaco do parque tinha sido preso. E ninguém chegava perto do maníaco do parque. E aí eu mexi daqui, mexi dali, fui lá entrevistar um maníaco do parque, que era o primeiro linha direta que nós íamos fazer, acabou indo pro Fantástico. Aí entro na cadeia e o Pedrinho o Matador, para que você entenda, ele é igualzinho o Hannibal Lecter, né, do Silêncio dos Inocentes. Ninguém chega perto. E ele estava tomando banho de sol numa jaula, sozinho. Ele olhou pra mim e disse, ô Marcelo, tudo bem? Eu digo, tá, por enquanto tá indo. Aí ele disse, precisava falar com você. Eu disse, pelo jeito já tá falando. Aí ele disse, mas entra aqui. Entra aqui aonde? Na jaula. Onde ele tava Você tá brincando. Aí eu olhei, entra aqui, eu digo, entra aqui, vamos lá. Centro. Aí eu disse, abre aí. A segurança do presídio, não, tá maluco, ele mata. Abra porra, meu camarada, que eu vou entrar.
Aí abriram, aí eu sentei bem coladinho dele, mas perna encoladinha com perna. Eu digo, Pedrinho, se você tiver alguma ideia esquisita, a gente tá bem coladinho, vai ser um... Ele disse, não, preciso te pedir 2 coisas. Aí eu disse, tá bom. O que você quer, Pedrinho? O cara que já matou 140 pessoas dentro da penitenciária, na jaula. Mesmo assim, ele já tinha matado 44. Tá fraco, é. Aí Tá tranquilo, é. Tranquilo. Aí ele olhou e disse assim pra mim, a primeira coisa que eu queria é que você fosse padrinho do meu casamento. Beleza. Mas você vai casar com quem? Esse não tem uma presa que me manda a carta e a gente tá apaixonado. Você conhece, Pedrinho? Nunca vi. Eu digo que vai ser um bom casamento. Aí ele disse, a segunda coisa, esse sim é um pedido sério. Você sabe esse maníaco do par? Eu digo, sei, Pedrinho, tô aqui por causa disso. Faz um favor pra mim, deixa eu 2 minutinhos sozinho com ele. Eu tenho a vontade de matar esse cara, eu vou dar o recado e cair fora. Vai que ele resolva mudar o cliente. Muito simpático e educado. E você sem travado, né? É travado? Você tem que fazer cara de paisagem, mas por dentro... Mas não passava um protozoário, né? Nada, nem invento. Muito bem. Oi, pois não. Não, é que é um trabalho de pura adrenalina. E eu fico imaginando a pressão que uma pessoa sofre e a coragem que você tem. A minha pergunta, sendo levemente esquizofrênico, porque às vezes eu escuto vozes, é se você não tem algo perseguitório. Você começa a trabalhar tanto com isso e não fica com medo do cara. Porque às vezes, a gente entrevistou uma vez o cara que dava o golpe lá, os VIPs lá. O Marcelo Nascimento. O cara é super bacana, tudo, mas eu fiquei meio assim, noiado. E aí eu pergunto pra você, você não fica, você entra lá, não tem, às vezes você começa a ficar com medo disso? Não, eu acho o seguinte, quer dizer, na minha cabeça, se eu ficasse com, eu acho que medo você tem que ter, porque se você não tiver medo, você não tem a precaução. Você tem que estudar o ambiente quando entra num negócio assim, você não cai de paraquedas, que nem o cara, o primeiro salto do médico, você viu anteontem? O médico entrou num negócio, dia de Páscoa. Tinha um sujeito numa cozinha, a 5 quilômetros de onde estava o médico. O cara tá na cozinha, lavando a louça da Páscoa, ajudando a mulher. E a 5 quilômetros o médico vai dar o primeiro salto da vida dele. E ele estava entusiasmado e vai dar o salto. Empolgadão. E o cara tá no avião e se joga. O paraquedas não abre. Aí a imagem é fantástica. Aí a imagem não abre. Ele puxa o paraquedas reserva, né? Aí o médico vai no ar, só que ele não conseguia controlar. Sabe onde é que ele entrou? Na cozinha do cara. Deu uma porrada no cara. O cara se lascou em plena Páscoa. Por quê? Porque o médico não olhou a situação do paraquedas. Quase matou. Você entra. Mas eu já... E aí, é o seguinte... Você tendo medo, você tem a coragem. Se você for de peito aberto valente, todo valente é covarde. Tem aquele que diz, eu vou fazer na hora H afina. Então, eu não tenho isso, né? Você estuda o cara. Essa coisa persecutória, o cara vai me matar, um dia eu vou morrer de alguma porra. Beleza, eu tô me deixando. Né? Já cheguei aos 58 anos e eles não conseguiram me matar. Agora eu tô já na fase do lucro. Mas você tem alguma preocupação, Marcelão? Nenhuma. Com segurança? Eu não ando com segurança, não ando com carro blindado, não ando porra nenhuma. Mas você fica meio olhando assim, desconfiando de todos. É o que eu falei agora, ele falou que não. Dependendo do local. Mas, por exemplo, você vai no mercado municipal comer um sanduíche de mortadela de boa? Vou. Tranquilíssimo? Vou em qualquer lugar, vou no Bar Brahma. Mas você não aceitou ser padrinho do assassino? Perdão? Você aceitou? Mas também o cara tá dentro de uma Mas ele fala que não aceita, o cara mata ele. Lógico, vai lá afinar. Mas a mulher depois teve bom senso e caiu fora. Você ia ser? Eu ia ser, qual o problema? Não tô nem aí pra esse negócio. A gente fica assim, eu penso assim, o que há de mais primitivo no ser humano é a violência. Primeiro capítulo da Bíblia, Adão e Eva, é um estelionato, dá meio Código Penal, se eu interpretar. Caim e Abel. Então, moral da história, eu lido com isso, né? Talvez por lidar com isso,
eu tenho mais facilidade de lidar com o ser humano, com a diversidade. Todas essas coisas vão abrindo um caminho novo para você. Medo? Não, esse negócio não tá comigo. Você foi para o jornalismo policial, por que você foi? Porque eu arrumei uma puta de uma confusão dentro da TV Globo e fui-me embora. Eu briguei no esporte, né? Fazer esporte, sempre fiz. Era uma transmissão de um jogo da seleção, se eu não me engano foi o último jogo do Sócrates na seleção, aqui no Morumbi. Era o Pelé, era o comentarista com Chico Anísio, o Galvão narrava, eu era o repórter. Nossa. Aí, moral da história, eu tinha recebido uma ordem. A ordem era só fazer a transmissão. E depois tinha uma festa na casa do Pelé e eu ia com o Galvão pra lá. Aí o que aconteceu? Um cara me deu uma ordem para eu não fazer uma reportagem depois de vestiário. E o cara mandava, né? E aí veio um outro daqui e na hora do jogo disse, não, você vai fazer isso assim, assim. Eu digo, olha, eu tenho uma ordem de quem manda em mim. Eu vou cumprir. Bom, quando eu cheguei no dia seguinte, na terça-feira, isso foi num domingo, na TV Globo me chamaram lá, o chefe me chamou para dizer por que eu não tinha feito, que eu ia ser suspenso, não sei o quê. Eu disse, não, eu recebi uma ordem. Aí ele disse assim, quem deu a ordem? Eu digo, meu camarada, eu vou entregar aos outros. Se o cara que deu a ordem, que trabalha aqui com a gente, não disse fui eu, sou eu que vou dizer o nome dele. Olha pra minha cara, meu, pô, parece que não me conhece. Eu escuto a história, esqueço quem contou. Eu disse negativo. Aí, então você vai ser suspenso. Eu disse, aqui fala palavrão não, né? Depende do palavrão, se for leve. Sometimes, em inglês ok. Em inglês, então tá Fuck bom. you. Aí eu disse, fuck you. Aí, moral da história. Eu digo, você acha que eu vou ser suspenso? Eu vou cair fora daqui. Né? Televisão é um negócio de muito ego. Ego por ego, eu trabalho com o meu, não trabalho com dois outros. Fui embora. Aí a TV Globo, era o Armando Nogueira, eram, na verdade, o Armando Nogueira e a Alice Maria. Aí, me chamaram, disse, não, você não vai embora. Eu digo, eu vou embora. Você pediu a conta? Pedi a conta. Não, você não vai embora. Então o que eu vou fazer? Lá eu não trabalho. Não vou trabalhar num lugar onde um cara quer me suspender, o outro dá ordem e não diz que é ele. Aí ela disse, então você vai pra Editoria Rio. Nisso, foi pra Editoria Local. Sequestraram o Roberto Medina, do Rock in Rio. Do Rock in Rio. Que ano era isso? Isso foi 1900, se eu não me engano. 86, 80. Não, foi depois. Foi depois. Se eu não me engano, foi entre 89 e 90. Eu me lembro que foi a transição que eu fiz. Aí o Medina é sequestrado. Só que o Medina foi sequestrado e os caras que estavam investigando a história do Medina, correto? Alguns eu conhecia da rua, de futebol, de balada, enfim. Resumo, o que ocorreu? Aí os caras foram, me deram, disse, ó, foi isso, foi aquilo. Aí eu fui atrás dos sequestradores. Porque a essa altura o Medina tinha sido solto e os sequestradores, 3 deles, tinham ido se esconder no Paraguai. Um agente penitenciário chamado Aloysio Galvão, um sujeito chamado Alberto Salustiano Borges, o Chocolate, esse é a primeira morte dentro de Bangu 1, ele me disse, vou morrer, sei tudo de sequestro. Eu digo, em Bangu 1, cada um na sua cela. O negão, 3 dias depois, apareceu enforcado na cela e ele tinha 2 metros, a distância da corda tinha 1,89 m. 1,89 m. Não dava, né? Eu sei fazer conta, essa corda não alcança no pescoço. E o outro chamava-se, que era o professor, um dos mentores do sequestro, Nilo Cunha da Silva, que tá fugido do presídio, outro dia me ligou para conversar, como se eu tivesse muito assunto. Meu Deus! Aí, moral da história, o que ocorreu? Eu fui atrás dos sequestradores, junto com uma equipe, invadimos o Paraguai, alugamos um jato com cheque sem fundo, uma confusão da porra. Aí entramos lá, na saída achamos, cara, a polícia achou pra prender, eu não sei. Quando eu tô indo embora, eu disse, só nós vamos ser presos. Aí o detetive que comandava o polícia, vai nada, você é desconfiado. Eu digo, meu camarada, deixa eu te explicar uma coisa.
De manhã, vieram perguntar o que eu tava fazendo aqui, né? Aí, eu disse, aquele homem, eu me lembro do sapato que depois ele me torturou um pouco. Eu digo, ele tinha aquele sapato de verniz, aquele que mata a barata. Eu digo, você vai ver. Quando eles prenderam primeiro o Nilo Cunha da Silva e o Aloysio Galvão, que estavam indo para a Espanha, correto? E depois o Alberto Salustiano Borges, numa coisa que a gente não conseguia achar, o maldito do hotel, que era perto da rodoviária de Assunção. Porque a gente tinha o nome do hotel, isso é engraçado, Arboledo. Eu só cansei, vou tomar uma aqui, já são 5:30 da tarde, a gente não acha esse cara. Sentei para tomar uma cerveja com os policiais, quando eu vejo, eu digo, engraçado, o sol tá caindo ali. Era uma planície. Eu digo, ele nasce ali. Será que não é Alvorada? De Alvorada? Eu digo, pode ser, na minha cabeça. Eu fui no cara que tá assim, tem algum hotel aqui chamado Alvorada? E tem, senhor, 2 ruas depois, eu não tô obrigado. Foram lá e pau, prenderam o cara. Quando nós estamos saindo pra ir embora, eu desconfiado, disse pro cara, não vou pro aeroporto, vou por terra. Você tá maluco? Não vamos pelo aeroporto. Eu digo, vai lá ver o aeroporto. Por um detetive chamado Nélio Machado, espetáculo de cara de olhar e tal. Chegou, voltou e disse assim, não tem ninguém. Eu digo, mas me explica, me conta como é que tá o aeroporto. Não, tem um monte de gente lavando ali, limpando o aeroporto, já tá fechado, porque nessa altura não tinha voo mais. Eu digo, e as pessoas estavam varrendo e limpando o aeroporto? Era um monte de mulher, um monte de homem, ou era tudo misturadinho? Ele disse, não reparei, mas eu vi homem. Eu digo, nós vamos em cana. Ele disse, não vamos. Eu digo, vamos. Eu disse, quer saber? Então tá bom. É pra ir pra cadeia? Vamos pra cadeia. Porra, tu é teimoso, já falei 10 vezes que nós vamos presos. Entramos, quando a gente tá no avião pra vir embora, rapaz, eu olhava lá no fim, era um monte de bugre armado. Eu disse, vocês estão achando que aquilo que é uma banda pra tocar uma guarani de despedida? Eu digo, vocês estão de sacanagem, nós estamos na cadeia, meu filho. É cadeia, foi dito e feito. Tudo preso. Preso, quando eu olho, né? Levam por uma sala e o Nilo Cunha da Silva, sabe, pra ter uma ideia, ele parece que o Clint Eastwood. Eu dizia pra ele, eu digo, meu camarada, vai fazer cinema em vez de ser ladrão. Ele dizia, aí nós estamos assim, tira a roupa, todo nu, e ele dizia assim pra mim, vou te comer na cadeia. Aí eu dizia pra ele, meu camarada, quando entra lá, eu digo, eu fui criado no SAM, você sabe o que é SAM? Ele disse, não, eu digo, é igual a FEBEM, Serviço de Assistência ao Menor. Quando chega lá, eu lidero aquela porra em meia hora. Você vai ver se você não vai se quebrar comigo. Bom, resumo. Quando eu olho a gente nu, tudo algemado, mão pra trás, uma merda de fazer gosto. Quando chega, eu tô de cabeça abaixo. Vai preso? Faz o seguinte, põe a cabeça pra baixo e não fica falando muito, vai levar uma porrada. Tô eu lá quieto, eu só olho aquele sapato de verniz. Eu digo, é o homem. Só o bico. Eu digo, chegou o mata-barata, mas ele veio, sabe imã no ferro? Ele veio direto em mim, eu digo, vou levar uma porrada. Já tava até preparado, relaxei, que é pra doer menos. Ele olhou e disse assim, mas o senhor de manhã não me disse que veio fazer turismo? Eu digo, disse sim, senhor, mas eu menti. Eu vou dizer o que, cara? Ele disse, eu menti. Eu vim aqui atrás dele, que são sequestradores. Aí, a frase pra fechar, ele disse, sequestro no Paraguai é prisão perpétua, e os senhores também são sequestradores. Eu me vi velhinho, vestido de irmão metralha, com a bola de ferro no pé. Mas aí os governos se conversaram, né? Acho que o Brasil disse assim, vou fechar Itaipu. Aí eles morrem de sede, aí 3 dias depois de cadeia liberaram. Que é o que tá acontecendo com os corintianos lá agora, né? Na Bolívia. Na Bolívia, né? Também parece que tem uma treta aí de política, né? Tem que entrar política, senão não solta. Tem que a Dilma ir lá e pedir pra soltar os corintianos. Se o governo não entrar, aqueles corintianos não vão ver o Corinthians nunca mais, a não ser na televisão.
É. Se tiver o Mas presídio. isso aí, lá a lei ela é mais dura, a Não, pena é como mais... chama? Prisão preventiva são 2 anos. Que 2 anos, muda. Prisão preventiva são 2 anos. Muda o enfoque. Você sabe qual é o problema? Outro dia eu estava na Espanha, né? Agora no fim do ano, eu fui para a Espanha, lá dar uma descansada. E aí eu comecei a conversar com o motorista de táxi. O motorista do táxi é a melhor conversa que tem. Ele cagueta tudo. Aí, tudo. Não, menino, você dá bom dia, ele já conta o que a mulher dele fez anteontem. Aí ele foi e disse, ó, a situação é o seguinte, quando ele me explicou como é que era a cadeia no Paraguai, na Espanha, é mais frouxa do que aqui. O problema que você não tem aqui, eu não tenho nada a ver com a Espanha, o problema que você não tem aqui no Brasil é a punição. Você, por exemplo, você vê o Gil Rugai ser condenado a 33 anos. Qual é a expectativa que você tem? O cara matou a madrasta, matou o pai, foi condenado por um tribunal do júri. Sai pela porta da frente. Parece, e o promotor falou certo, e de repente sai pela porta da frente, você vai tomar uma cerveja, ele tá no mesmo bar que você. Peraí, tem alguma coisa errada, né? Você pega esse Misael, porra, o cara cria uma obsessão na cabeça pela ex-namorada. Correto? Ele não queria outra mulher, ele não queria almoçar, ele só pensava naquilo. Imagino eu, a ideia fixa. Vai lá, mata a mulher numa crueldade absurda. Ele atrai a Nakajima lá, a Mércia, atrai, correto? E nós não sabemos com que conversa, porque numa dessa, ele contou uma história tão triste, tão bonita, tão eloquente, que ela foi e se derreteu. Talvez possa ser isso, né? Aí leva a mulher, eu fui na tal da represa, eu estava lá, na represa de Nazaré, eu fui atrás para ver. Meu camarada, ali de noite, nem coruja passa com medo. Deus é pai. É de uma solidão. Eu me senti um Robson Crusoe sem papagaio nem sexta-feira. Aquilo lá não passa nada. Nem alma. Passa morcego. Alma desvia. Exu vira as costas. Vira. Ali é perigoso. Resumo, o cara leva... Vai até lá, Vai até lá. Pega um revólver. Dá um tiro na mulher, que pega de raspão no braço. Mas é um impacto de um tiro. Concorda? Ela fica zonza. Ele tranca o carro e joga a mulher viva dentro da represa. Correto? Resumo da carruagem. Ele vai ficar mais 7 anos na cadeia. Me explica o que é isso. O cara faz isso com uma mulher. E que depois fizesse com mulher, com homem, com quem quer que seja. Mas enfim, ele faz com uma mulher numa absurda obsessão, fica 7 anos na cadeia. Que punição é essa? Agora, então, mas me fala o seguinte, o Rezende, eu acompanho isso e foi muito comentado por vocês nos programas e tal, a respeito dessas leis, né, da pena. É o interesse de quem essa pena ser tão branda? Quem tem o interesse de ser assim? A coisa é mais... Porque isso alguém tem o interesse. Deixa eu te falar uma coisa, que é simplesinho. Você não cospe pra cima porque cai na cara. Tá certinho. Concorda? Sim, ok. Certeza. Você tem um Congresso Nacional. Se você sabe o que é capivara, se você puxar a capivara dos caras, que é a folha corrida, pelo menos a metade do Congresso Nacional tem uma folha corrida que vai daqui da Avenida Paulista a Sorocaba. E só não vai a Itu, porque lá vai crescer. Então, Resumo. Aí a pergunta, o cara vai fazer pena pra se prejudicar. Pra se prejudicar. Lá na frente. Eu sei, mas as coisas vão mudando com a opinião pública. A opinião pública também vai. Mas ajudando. Esse processo. Hoje eu tava vendo, na Arábia, o cara deixou o outro paraplégico. Sim. Sabe qual é a pena do cara? Não. Ou ficar paraplégico, ou pagar 600 mil pra família. Vai ficar Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. Então, mas aí também já é um exagero. Não, ele paga o olho dinheiro. por olho, dente por dente. Sim, mas aí Ele também paga a grana. Sei, mas também eu acho aí já um exagero. Cortar Né? o O dedo. Código de Hammurabi, voltar ao código. Não, isso não, mas- Se a gente começa a ver um crime aqui, outro crime aí, você fala, pô, quer saber?
Quer saber? Vou te fazer uma pergunta, Não é? já que é exagero. Vou virar um... Conta pra Não, mim. pode virar Não, é sacanagem. Não, eu vou te fazer uma pergunta. 1000 anos. Não. É uma pergunta simplesinha. Não tem nada com código de Hammurabi. É outra perguntinha simples. Ontem tinha um homem, correto? Ele foi lá na casa da vizinha e pegou uma criança de 5 anos de idade e violentou, só não violentou naquele instante porque uma pessoa viu e a retirou, ok? Mas então vamos anteontem. Tem um que foi pego, correto? E ele violentou 2 crianças. Já tinha violentado antes, ok? A pergunta é, uma dessas crianças com 5 anos de idade é seu filho, ok? Aí ele violenta o seu filho de 5 anos. E você tem a oportunidade de ficar sozinho com ele. O que você faz com ele? Sim, mas aí... A pergunta é simples. A vida é assim. A vida não é... É só quando vai no céu. Quem gosta de filosofia é a USP. A vida é prática. Eu não tenho filosofia. A vida é prática. De manhã é o que eu sempre digo. Mas se assim dá um 38 pra cada um e vambora. E eu vou te falar, não, aí é o contrário. Se é assim e não é pra dar um 38 pra cada um, a gente tem que ter pena exemplar. Exatamente. Então, Pena exemplar. eu sei. Quem chegou? Mas a pena... Ele me sacaneia toda semana. Então, mas a pena exemplar, é isso que eu falo pra você. Por exemplo, o cara foi lá, 33 anos de cadeia, é uma pena. Mas o cara, o 33 anos, quem não é o cara lá, pegou 33 anos. O Gilgai. Mas ele sai com 7. Aí é que eu te digo, então, esses benefícios. Então, mas esses benefícios... São duas coisas. Uma coisa é o Código Penal, é o que diz aplicação da lei. A outra coisa é o Código de Execuções Penais, que são as benesses pro preso. Porque num crime, a vítima, ela só é um pano de fundo. O problema é que o criminoso tem todas as regalias. Vou te fazer uma outra pergunta. Aqueles 3 cornos que estavam ali, lá no Rio de Janeiro, que pegaram da van, que pegaram o casal e pegaram a turista, barbarizaram a turista, absurdo, né? bateram na turista, não era a primeira vez. Eu tenho solução para os 3. Se você não quer, porque estuprador, pedófilo, isso não termina nunca, meu amigo. O chip veio errado. Não termina nunca. O que ocorre? Você só tem 2 soluções. Ou você mata, porque aí tem que ter pena de morte, ou você castra quimicamente. Porque se não castrar quimicamente, vai fazer só de novo. Cortar o bobbit, ele vai arrumar um jeito de fazer de novo. Porque a mente humana é muito criativa. Ou deixa trancado o resto da vida também. Resumo, ou deixa trancado no resto da vida. Aí sabe onde fica trancado? Do lado da tua casa. Num presídio onde o cara tem direito. Olha só quanta coisa o cara tem direito. Ele tem direito a roupa, comida, correto? Casa, segurança, o preso tem, correto? Ele tem luz, televisão, bola de futebol, recreação, café da manhã, almoço, e a família dele ainda recebe do nosso imposto um salário e alguns chegam a ganhar, sabe quanto? A família do preso? R$4.190. O jornalista não ganha isso. Tá barbaridade. Não é a população brasileira. Então, meu amigo, eu sinto muito. O cara que fez aquele negócio com aquela moça dentro daquela van, ele tem que morrer. Lamento. Você é a favor da pena de morte? Eu completamente, para esses casos, eu digo na televisão, o que adianta eu mentir? A pior mentira é que você diz pra você, se faz com a minha filha, se aquela moça da van é a minha filha, meu amigo, eu vou ficar quieto. Você vai pensar que eu sou uma estátua, de tanto pombo que vai estar me rodando. Mas uma hora eu acho os caras. Muito bem. Eu vou, o papo com Rezende. Eu vou pro break e na sequência a gente volta com Marcelo Rezende. Hoje aqui, tem perguntas aí? @programa Pan. Então daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui com Marcelo. Carioca chegou aqui. Tudo bom, meu irmão? Tá tudo bem. Que maravilha, eu ouvi a história lá do Paraguai, foi difícil, hein, meu irmão? Daqui a pouquinho a gente volta, manda a sua pergunta.
recebendo aqui ele que é um mestre no jornalismo policial, ele que apresenta com grande sucesso Cidade Alerta na Rede Record, aí você está acostumado a ver ele todas as tardes na Rede Record, o Cidade Alerta, e tá batendo um papo com a gente, contando histórias aqui, ele que sabe contar história como ninguém. Eu acho difícil um outro cara que tem essa habilidade de narrar o dom da oratória, de contar o fato. O Marcelo Rezende está conversando aqui com a gente hoje, aqui no Pânico, tem muita pergunta para ele. Bastante. E você pode continuar mandando a sua pergunta, daqui a pouquinho vamos fazer um bloco só com as perguntas de ouvintes. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu tenho. Todos nós. Vamos lá, vamos começar. Você que é o Sherlock Holmes brasileiro, eu gostaria de saber qual que é o primeiro passo da sua investigação. Você dá um Google, são as fontes, como é que você começa? Na verdade, eu faço um cenário. Quando eu estava muito na rua, hoje estou mais no estúdio, né? Mas quando eu estava muito na rua, eu montava um cenário, como se fosse um cenário de uma empresa. E aí eu ia fechando esse cenário. Mas uma coisa que é curiosa, né? Porque o jornalismo investigativo todo mundo olha como se com muito glamour. Não tem glamour nenhum, é uma fonte de frustração absoluta. Por quê? Porque de repente você está chegando no ponto e tem algum erro. Você tem que desmanchar aquilo tudo para recomeçar. Por quê? Porque quando você vai pegar alguém numa investigação, você tem que lembrar que o cara tem família, tem filho, tem a vida profissional. Se você erra, você joga um cara num buraco que não tem processo na justiça que faça o cara se recuperar. Então eu já cansei, né, de estar num momento eu digo cheguei. Aí quando eu digo cheguei, eu desculpo que eu sou Rubinho Barrichello, tô em terceiro. Então aí eu tenho que começar tudo de novo. Então é um jogo de frustração grande. Eu me lembro dele aqui do Eu queria só falar, a gente estava conversando agora no break aqui, tá tocando a música, e eu me lembro muito bem, a gente até estava trabalhando na outra emissora, tá conversando com o Carioca, quando caiu aquele avião da TAM aqui em Congonhas, que foi faz o que, uns 5 anos, mais, né? Foi em 2007. Junho de 2007. E aí você falou, a gente tava eu, o Carioca, a gente tava tomando um café, você falou, vão culpar o defunto. E dito e feito, ficou anos com a investigação, o piloto foi... Ele diz, você quer saber o que vai acontecer? Vamos colocar no defunto. É isso que eu queria saber de você. Por exemplo, agora a gente tem um outro fato que aconteceu lá, o incêndio naquela boate. Na Kiss. Inclusive ontem, né, o Ministério Público tava... Indiciou 5. Isso. Todos lá, tal, o cara que soltou o negócio, o foguete, a banda, o cantor da banda, o produtor da banda e tal. E o fato é que aquilo lá era uma gambiarra. Como Congonhas também era uma gambiarra e Congonhas continua funcionando com a gambiarra. Algumas pessoas são culpadas, tá aqui o culpado, a opinião pública quer um culpado. Foi o piloto que deixou a manete ali e tal, não sei o que. O outro foi, ele subiu com o negócio, pegou fogo ali e matou 240 pessoas, o outro avião matou 200 e tal. Pronto, tá resolvido. Mas a gambiarra continua, né? A gambiarra, o Brasil continua sendo o país da gambiarra. Não melhorou. Vou te dizer uma coisa, nesse negócio da Boate Kiss. Primeiro nós temos 241 pessoas mortas e temos milhares de prefeitos aproveitadores, que aproveitaram a morte das pessoas, uma coisa tá aqui, uma exceção, para passar a pedir alvará a todo mundo. Eles não têm alvará. E eu me dei ao trabalho de pedir para na Record, o núcleo de reportagens especiais, eu disse, pode ir nos lugares públicos que eles não têm. Aqui em São Paulo, um dos prédios, o Palácio da Polícia Civil, não tem alvará. O Teatro São Paulo, na Pinacoteca do Estado, não tem alvará. E em Brasília, o anexo do Palácio do Planalto não tem alvará. Resumo, é mole você cobrar dos outros. A Boate Kiss, eu vou te explicar uma opinião que eu tenho. Eles podem botar o rapaz que colocou o sinalizador em cana, como está, o sócio. Ele pode botar os 2 bombeiros que quiseram alterar
o local do crime, eles podem pegar os rapazes da banda, o produtor e o vocalista, ok. A pergunta que eu te faço é, o Neto tá aqui, que vocês todos conhecem, ele é dono de uma balada aqui, a Josefine, na Mário Ferraz, no Itaim. Já fiz acabei de fazer um comercial aqui, mas eu deixei no jeito que ele é meu camarada. É gente boa. Então, moral da história, o que acontece? Eu fui ver Alvará com ele. É um antro de corrupção. Você tem um monte de arquiteto dentro de várias prefeituras espalhadas pelo país, com escritórios paralelos. Se o cara não passar no escritório, não sai no alvará. 10 anos pra tirar um alvará. Resumo. Que jeito. Pergunta que eu te faço da boate aqui. Cadê a prefeitura que não fiscalizou e o prefeito também não tá lá num processo de coautoria das mortes? E é uma cidade pequena, hein? Cadê o corpo de bombeiros que foi lá e se foi alterar a cena do crime, correto? Foi alterar para proteger alguém. Cadê o comandante do corpo de bombeiros também sendo indiciado no crime? Todo mundo vira o piloto da TAM, porque os poderosos no Brasil não vão pra cadeia. Até porque, se fosse pra cadeia, Brasília tinha que construir a maior penitenciária da história da humanidade. Correto? Então, se eles não vão pra cadeia, aí faz o delegado de polícia, o que é mais fácil? Vou pegar o cara da banda e o produtor. Vou pegar os 2 sócios da boate. Ok, e quem fiscaliza? Quem fiscaliza não tem responsabilidade. A prefeitura que tinha que ir lá, o prefeito que tinha que mandar fiscalizar, tem que estar como coautor das 241 mortes. O cara do corpo de bombeiros tem que ser coautor por assassinato das 241 pessoas que morreram. Bobear até mais responsabilidade. Mas o poder público no Brasil, na verdade, a autoridade brasileira, falta uma coisa: cidadania. O Brasil é um país, sabe que é uma coisa que me cansa? É dizer assim, vivemos numa democracia. Que democracia? Democracia porque a gente fala? É só essa a democracia? Uma democracia onde, sabe quanto custa o Congresso Nacional pro brasileiro? Tem ideia? Não. Pois eu vou te dizer quanto custa por ano, vocês vão cair da cadeira. Nós temos 505 deputados e 88 senadores, correto? Sabe quanto custa o Congresso Nacional pro povo brasileiro por ano? 9 bilhões de reais. Que é isso? 9 bilhões. Você sabe o que pra rearmar as forças armadas brasileiras, sabe quanto é necessário? São 9 bilhões. Você sabe, 6 ministérios de expressão menor do governo Dilma, somando o orçamento deles, são os mesmos 9 bilhões. Ok, agora eu vou fazer uma pergunta para todos nós aqui. Para todos nós, ok? Me diz uma coisa boa que você lembra que o Congresso fez nos últimos tempos. Nenhuma. Me diz. A lei da empregada agora, né? Sim, essa ainda vai. Eu quero que alguém me levante. Eu vou te dizer um negócio que é polêmico. Esse Marco Feliciano, correto? Esse da Comissão de Direitos Humanos. De Direitos Humanos e das Minorias. Legal. Sabe o que aconteceu? Foram 3 caras lá protestar. Tá bom. A imprensa fez um eco gigantesco. Nós pegamos um monstro desconhecido e fizemos dele um monstro conhecido. Ele vai fazer. Vocês podem. Sabe a história do piloto? Que eu disse, vamos botar no piloto? Você pode escutar se na próxima eleição ele não vai ser o deputado mais votado do Brasil. Vai ser. Por quê? Porque a gente foi divulgar. Fez a propaganda. A gente foi divulgar. Igual o Bolsonaro. Perdão. Igual o Bolsonaro. Exatamente. Bolsonaro o que ocorre? Você pega um sujeito. Levanta. Eu não sei o que ele é. Eu sei que o que ele fala é um monte de bobagem. Mas isso não é problema. É problema de quem votou nele. Quem deu 211 mil votos a ele. Eu acho que nós temos que criar os nossos parâmetros de protesto em relação a isso. Mas fazer esse escândalo, com essa repercussão, se ele tivesse que pagar a propaganda que nós fizemos dele, sabe quantos segundos? Sabe quantos segundos eu dei pra ele no Cidade Alerta? Eu imagino. 0. Você não falou dele. Tava aqui na minha garganta. Eu digo, Porra, eu vou bater palma pra maluco dançar? Eu tenho cara de abestalhado, rapaz. Eu vou a nada.
eu vou deixar ele quieto, porque se ele fica no anonimato, correto? Aquela comissão não resolve nada. Se aquela comissão fosse resolver alguma coisa, o PT não tinha largado o osso. Correto? Não resolve nada, não tem um. É igualzinho que eu perguntei pra vocês. Me diz o que fez o Congresso nos últimos anos. Foi um silêncio aqui sepulcral. Se tivesse um cadáver, a gente chorava. De tão silencioso. É verdade. Resumo. O que vai fazer se nós tivéssemos ficado quietinhos? Ele ia morrer no anonimato dele. Aí o partido dele, que queria inicialmente tirá-lo, olhou pro marketing, o que fez? 2 dias depois já apoiou ele ficar. Claro, vai crescer a bancada. Em vez da gente ter um Marco Feliciano, na próxima eleição nós vamos ter um contingente de pessoas que pensam como ele. Arrasou. Quando o coeficiente eleitoral. Sim, mas democracia também é assim, né, Rezende? Você tem os malucos, você tem... Eu tô de acordo, né? eu tô de acordo. Todo tipo de representação. Mas se nós raciocinarmos que democracia tem essa diversidade, correto? Nós temos que admitir a diversidade da vida, né? De cada um ser como bem entende ser, né? Dentro dos parâmetros normais. E o que são parâmetros normais? Cumprir a lei. O resto, se o cara quiser dar uma cambalhota na Avenida Paulista e sair ganido igual cachorro atropelado, por mim pode ser, não passando já de mim, dá no mesmo, né? Aí não, o que ocorre? Se o sujeito, né? Ele tem um raciocínio que de democrático não tem nada, né? Se ele é contra homossexual, se ele é contra negro, se ele dá golpe, legal, vamos deixá-lo quieto, porque agora outros virão. Um problema que não existia vai passar a existir, porque na hora que eles se juntam, sai de baixo. Muito bem. É verdade. Dona Mandinha Vira Ramalho, um gueto, né? você tem pergunta? Às vezes eu assisto o programa dele porque eu acho muito engraçada a voz dele. Verdade. É muito bom mesmo. E eu gosto também do senhor Percival. Ó, gêmeo. Com seus comentários completamente redundantes e bobos. Qual que é a sua relação com ele? Com o Percival? É. Eu conheço o Percival há muitos anos. O Percival é uma doçura de pessoa. É uma doçura. E entende muito do assunto. E isso a coisa acabou ficando enfatizando porque eu fico, né, mexendo com ele. Você dá uma zoadinha. Eu digo pra ele, olha, Percival, o não sei que, o cara foi, bateu o carro, não sei que, o cara rodopiou, bateu e matou o cara. Mas o cara tá na contramão e tá bêbado. Vê se é possível, né, pessoal? Dizer, o cara tá na contramão e tá bêbado. Gênio! Aí eu disse, Percival, onde eu disse, eu não aguento esse Percival? Isso é eco. É eco. Eu falo, tem uma voz parecida que não é a minha, voltando com a mesma sua réplica, né? É o Louro José do Cidade Alerta. Você zoou com ele que ele tem umas carangas nervosas. Eu juro, É mesmo? Ele tem umas carangas? Tem nada. O que eu mexo com ele? Porque ele... Tem nada. O que eu mexo com ele? Ele parece um marajá da Índia, né? Ele tem cara de indiano, jeito de indiano, e ele parece sempre que tá nas nuvens. Ele é um sujeito calmo, agregador. Aí por que nasceu o negócio do carro? Nasceu assim, tô eu chegando, tinha um cara que não andava. Eu digo, mas cacete, o que esse cara tá andando com esse cara? Quer andar pra frente ou quer andar pra trás? Quando eu vejo quem era, o Percival, eu sou Mr. Magu. Porra, sai da minha frente, meu. Eu quero andar. Aí eu disse, agora eu vou. Aí eu entrei com a história do carro. Muito bem. Eu vou fazer mais um break aqui. Você fica mais um bloquinho, né? Eu tô na paz. Então o próximo bloco, só perguntas de ouvintes aqui. Tem muita pergunta aí pro Rezende. Babadeira entrevista. Tem muito fã aqui no Twitter, @Programa Pânico. Mande a sua pergunta. Daqui a pouquinho a gente volta com o jornalista e o apresentador do Cidade Alerta, o Marcelo Rezende, aqui na Jovem Pan. Já tem mais. A couve-flor quase estourou. A couve-flor quase estourou. A couve-flor quase estourou. A couve-flor.
aqui na programação da Jovem Pan, esse é o Pânico, hoje recebendo Marcelo Rezende, aqui jornalista, apresentador do Cidade Alerta. Perguntas aqui, @programa Pânico, Cidade Alerta, segunda a sexta, 5 da tarde, na Rede Record. Aí você vê. Tudo bem. Marcelo. Marcelo fez o Botafogo e Flamengo 89, né, Marcelo? Isso, eu me recordo. Grande repórter, Emil Pinheiro, todo o pessoal do Bicho, do Rio de Janeiro. Mas vem cá, como é que fica o Rio de Janeiro, Marcelo? O que vai minha pergunta, Emílio? Você hoje reside em São Paulo já há alguns anos. Muitos anos. Assim como eu, você também mora aqui? Eu queria saber o seguinte. Antigamente a bandidagem no Rio, eu não sei como é que tá hoje e tal. Rio de Janeiro sempre foi o grande, a vitrine, né, do jogo do bicho, agora do tráfico de drogas, complexo alemão e tal. Como é que você ainda tem os fitas lá no Rio pra passar as paradas pro seu, ou você vai no Rio fazer uma investigação quando tem alguma coisa? Como é que você faz? Não, o teu trabalho? Os fitas. Ele tá ligado, não vai falar, né, irmão? Eu quase não vou ao Rio de Janeiro mais. É medo? Faz muito tempo que eu não vou. E o problema desse crime aí, o que a gente vê muito na televisão do Rio de Janeiro, que é invasão de morro, UPP, isso tudo, rapaz, é o seguinte, isso aí é igual ver mulher de longe. Quando chega perto, às vezes não é como você viu de longe. É que estão falando agora, até os policiais da UPP estão ajudando os traficantes. E acontece uma coisa, deixa eu falar uma coisa, pra gente entender. Aqui, aparece de repente na mesa, 50 milhões de dólares, hipoteticamente. Certo. E você tá sozinho na frente dos 50 milhões de dólares. É sério a questão. Você tem 50 milhões de dólares, apareceu na tua frente do nada, não tem origem. Você sabe o que faz com o dinheiro? Pega. Não. Ninguém sabe. Não. Você não sabe se leva pra casa, o que Não faz, sabe. põe no banco. Não sabe. Não sabe. A pergunta que eu te faço é: o tráfico de drogas movimenta bilhões de dólares. Eu não sei quanto. E essas estatísticas que dão aí são todas cascatas, porque ninguém vai ver a contabilidade do tráfico, né? Porque o cara não vai deixar. Lógico, é tudo estimativa. lógico, Ok, mas nós sabemos que o dinheiro é muito. A pergunta é: você acha que um débil mental como esse Fernandinho Beiramar vai saber sentar na mesa para discutir 50 milhões de dólares? Onde aplicar? Esses... Lógico que não, nem noção, louca, a gente não sabe. O que ocorre? O que ocorre? O que fazem é pegar essas comunidades pobres, correto? Massacrarem as comunidades, em vez de pegar o dinheiro que vai pro ralo da corrupção e urbanizar, criar escola, criar escola... dentro da comunidade, área de lazer. Escola técnica, laborterapia, cuidar da mulher para fazer exame de prevenção, exame antes do parto, enfim, dar estrutura social pra coisa, não. Deixa rolar. Por quê? Ora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos votos você acha que tem dentro de Paraisópolis e Heliópolis? Quantos milhões de votos? Muitos votos. Muito. Direto e indireto. Meu amigo, você acha que alguma autoridade quer bulir nisso? Essas UPPs, que são teoricamente importantes, não acontece, os caras só vivem do tráfico de drogas. O problema é você matar a origem. A origem. E qual é a origem? O dinheiro. Quem mexe com dinheiro? Quem? Como é que essa conta aqui... É business, né? É um negócio. Ora, é business. Como é que a conta do doutor fulano da Avenida Paulista transita tanto dinheiro? Como é que o seu fulano, o banco X, mexe com tanto dinheiro? Aí você consegue começar a resolver. Sair dando tiro num monte de débil mental que tá no meio de uma favela ali, vendendo pino de cocaína. Nós estamos falando de toneladas de cocaína. Toneladas. O morro, seja do Rio de Janeiro, ok, entrou o PP, deu uma melhora. Mas se quiser tratar as coisas pelos nomes sérios,
tem que pegar o dinheiro da corrupção e urbanizar aquilo. Dá pra pessoa uma perspectiva de vida. E não fazer apenas. Se só repressão desse certo, já estava tudo resolvido. Porque no que não falta é polícia por aí. O que você precisa, na verdade, é transformar o ralo da corrupção no Brasil em benefício para a sociedade. Porque invadir uma comunidade, né, onde moram milhares de pessoas e 5% são criminosos, sair dando tiro a esmo, me desculpe. Se isso fosse resolver alguma coisa, já estava resolvido. Concorda? Concordo. Ai, que papo Eu social concordo incrível. totalmente. Não, mas é bom, é profunda a discussão, é boa. Mas é verdade mesmo. Ô, Marcelo, é o meu jeito USP de ser. Mas Marcelo, você é palestrante, né? Você dá palestra, não? Perdão. Você dá palestra. Faz stand-up. Não dou não. Não? Às vezes eu faço assim na camaradagem, mas 100 mil a palestra, meu. Um amigo meu mandou uma mensagem que uma vez foi assistir uma palestra sua na USP Aí. e você mandou um cover. Procede? não, tá louco. Nossa, acha que o cara vai dar pra viagem. Teu amigo tá bêbado. Teu amigo Levou uma trollada aí, Amanda. Os Tem amigos que da mandar ele. Os amigos da Amanda de dreadlock. Fornecedor melhor. Tá fumando palha. Ô Rezende, mas você vê alguma perspectiva boa Do quê? do De Brasil? melhora? De melhorar o Brasil? Que o seu programa é um programa pesado, né? Pô, tem crime, é um programa assim... Retrato, né? Retrata a São Paulo, os grandes centros, Rio de Janeiro e tal. Você vê alguma perspectiva que alguma coisa vai melhorar? Não, eu não tenho. Ou você é pessimista aí? Não. O país está melhorando. O país está melhorando, o país está evoluindo, no meu ponto de vista. O país vai ter que se enfrentar brevemente com uma dívida impagável com esse BNDES, que isso não vai ser um disso que virá depois das eleições, né? Então, mas o Brasil está evoluindo em muita coisa, é um baita país, 7ª economia do mundo. O Brasil precisa estancar a corrupção. O que o Brasil precisa é estancar a corrupção, porque não falta. Você vai me dizer que os últimos anos de governo, sejam os anos antigos do Fernando Henrique, depois os anos do Lula, depois do Real, não foram anos promissores? Foram anos promissores. O Brasil, que agora está começando a flertar com a inflação de novo, né? E precisa tomar uma providência rápida, mas o Brasil evoluiu numa série de coisas. Qual é a angústia, né? Quando eu falo assim, é porque quanto mais você cresce, né, ver o seu país melhor, mas você quer que ele seja inserido numa coisa da vida que se chama igualdade. Não adianta você ter poucas pessoas com muito e a maioria sem nada. O discurso do fim da miséria é fundamental. Eu antes tinha um raciocínio completamente equivocado e eu reconheço. Com esse negócio de Bolsa Família, eu ficava, isso é assistencialismo, é assistencialismo, mas é melhor ir para Bolsa Família do que ir pro bolso do senador que some com a grana. Então eu acredito que o Brasil é um horizonte cada vez melhor. Agora, qual é o nosso papel? O nosso papel, penso eu, de todos nós que estamos aqui, é o quê? Instigar, bater na ferida, vigiar, provocar. Você tem que ser um agente provocador. Uma vez o Lula disse, mas nunca dá boa notícia, como se o governo criar boas coisas não fosse uma obrigação. O cara tá lá pra isso. Ué, ele não vai lá se eleger dizendo que vai melhorar? Então, se ele diz que vai melhorar, não é isso. Nós temos que instigar. Nós temos que mostrar o dinheiro escapou. Nós temos que mostrar o senador fulano de tal é o presidente sei lá do que, mas ele está envolvido nisso. Isso falando, e você não precisa ter um dedo em riste, um dedo acusatório, mas você precisa criar uma massa crítica para que todos, até aqueles, o Brasil vai evoluindo na educação, para que todos reflitam. Porque eu outro dia disse um negócio na televisão, eu digo, isso daí vai me dar um problema.
Eu disse assim, a gente devia fazer uma hora aqui, greve de voto, greve de pagar imposto, greve de pagar tributo. E eu disse, aí eu fui no raciocínio. Eu tenho uma ideia. Muito anarquista. E eu fui no raciocínio. Um pouquinho, né? Eu fui no raciocínio. Tem que sabe qual foi o meu raciocínio? Tem que fechar o Congresso. Aí todo mundo me olhou com cara de espanto. Eu digo assim, não é fechar para sempre, é tirar todo mundo que tá lá, e esses que estão lá não podem nunca mais se reeleger. E aí criar um novo Congresso, uma nova ideia, onde o sujeito só possa ficar um mandato. Ele não pode mais se reeleger. É porque vira o cara... E aí, porque o cara começa, sabe assim? Sabe os caminhos, os meandros. É o rato da casa, ele sabe o murar. Mas você sabe o que eu acho, Rezende? Eu acho que tudo se resume àquilo que você falou no início. Porque o que você precisa ter no Congresso? Quem são esses caras que fazem as leis? Tem que ser homem público. Que é o cara que está voltado não pro interesse dele. Mas isso aí é impossível. Não é impossível, não. Claro que é. No Brasil é. Não é você pensar que é político bom. Tem político bom. Tem político idealista, né? Não é só nego ruim. Não é só cara ruim que tem. Não, mas não é só cara ruim. Tem cara muito bom. O que eu tô te dizendo é que é o que você falou da cidadania. Quando você olha numa reunião de algum poder político, seja em nível estadual, seja em nível nacional e municipal, para resolver um negócio, você já olhou os caras que resolvem? Os idealistas ficam só no idealismo. Aí sentam as velhas raposas e elas decidem tudo. Ontem nós temos diante do Rio de Janeiro um ônibus desabando de uma altura de mais de 8 metros. 7 pessoas. Esse ônibus desaba, correto? Numa discussão segundo as testemunhas, entre um passageiro e o motorista que estava em altíssima velocidade, correto? Eu conheço a aviação, por quê? Que é a Paranapuã, porque parte da minha vida, como já disse, fui criado na Ilha do Governador, numa escola, meu pai trabalhava lá, era o que tinha de melhor para a hora. Numa escola do Serviço de Assistência ao Menor, que é o SAM, é a FEBEM da época. E era naquele Padre Severino. Funabem. Depois o Funabem. Ok? Quando eu digo o seguinte, eu entendo de crime que aprendi de berço. Que horror. Mas é isso, meu coração. O que eu vou fazer? A bola que rolar era essa. É o seu DNA, né? O gol é ali, bate, eu bati. Mas, Marcelo, é o seu DNA. Olha aí, o que tá escrito? Passageiro disse que o motorista levou chute no rosto antes de acidente no Rio. O que ocorre? O garoto saiu de lá, depois de um trote, foi lá, no trote, sei lá o que aconteceu, né? O motorista estava em alta velocidade, ele falou, começou a discussão, ele deu um pontapé, o ônibus desaba. Ok, essa é a cena, esse é o crime, mas tem um crime maior, ou na mesma proporção, que também esse crime, né, causou a morte daquelas pessoas feridas. O ônibus não tinha licença e tinha mais de 20 multas, a maioria por excesso de velocidade. A pergunta que eu te faço é: quem foi da companhia que teve a sua carteira suspensa? Como é que uma aviação como a Paranapuã, que é gigante, tem um ônibus sem licença? Cadê a fiscalização que eu pago, que você paga, que nós pagamos? Não tem. Agora, vai abrir no site do Tribunal Eleitoral doações. Aí você vê o quê? Um monte de companhia de ônibus. Não, e outra coisa, tem o cara de trouxa, mas não Marcelo, sou. e a ponte também é velha, também, a Avenida Brasil inteira. É do meu tempo, aquela brigadeira trompote. Eu passei por ela comendo pé de pão, que era o que tinha. Ai, que horror, Marcelo. Queria agradecer muito a presença do Rezende. Compensação hoje. Hoje em dia, querido. Caviar pra você dá pro passarinho, né? Nem óleo. Rezende, espero que você sempre volte aqui, porque sempre é muito bacana conversar com você. Legal. Não vai ficar bravo carioca. Os ouvintes adoram Marcelo. os nossos papos e você sempre
conta histórias como ninguém. Acho que não tem um cara que saiba contar com tanta histórias como você. Obrigado. E a gente é muito fã do seu trabalho. E eu de vocês. Quero agradecer. Quero dizer que eu não aguento o Carioca fazendo Marcelo sem dente, que eu desmaio. Eu desmaio. E tem uma novidade essa semana, eu já peguei uma outra coisa que vai ficar melhor ainda. Filha adora. Eu quero agradecer, sempre pra mim é muito legal vir aqui, porque por mais que a gente tem o contraditório, não sei o que, mas sempre a gente chega numa harmonia. É lógico. E aí faz uma gentileza pra mim, igual eu vejo você todo domingo, faz um favor, dá pra ligar a televisão 5h20 da tarde na Record e me ver. Fechado. 5h20, segunda a sexta, na TV Record, na Rede Record, em todo o Brasil, Cidade Alerta, com Marcelo Rezende. Obrigado. Valeu, rapaziada. Valeu. Black Eyed Peas, na Jovem Pan. Carioqueta. Oi, Milho. Você sabia que imaginar algo e tornar isso em realidade não é problema mais, meu querido? Oi, Emílio, claro que eu sei das cápsulas de sintaxe, meu camarada. Com sintaxe, foco e agilidade nunca mais serão problemas pra vocês. Chega de energéticozinho, cara. Sintaxe? É isso aí. Como é que você acha que eu consigo fazer essas imitações aí, acompanhar o Pânico desde os primórdios, ser criativo, fazer as pessoas se divertirem, meu camarada? Eu tomo as cápsulas de sintaxe. Por isso, tive mais concentração e performance para conseguir as melhores ideias. E onde é que eu encontro sintaxe, Tá Carioca? nas melhores padarias. Sintaxe tá lá nas padarias, drogarias, supermercados e lojas de conveniências. Tá certo? Sintaxe. Então, se você ainda não possui sintaxe no seu estabelecimento, não perca tempo e peça agora mesmo. Eu vou passar o endereço eletrônico, que é sintax.com.br, sintax.com.br, ou você liga no 16 30 75 0800, 16 30 75 0800. Sintax. Imagine. Passa. Isso aí. É isso aí, Couve. Eu queria agradecer que o pessoal também que assiste aqui as transmissões do Pânico. Se você quiser assistir pela internet, nós temos aqui no UOL, que é só entrar pâniconainternet.com.br e você vai assistir essa entrevista todo dia, né? Todo dia. Pâniconainternet.com.br. Pâniconainternet.com.br. Muito obrigado. Tem aqui o Eduarda Klesar. Olha que nome chique. Tem Bruno Cavalcante, o Murilo Maia, Ana Carolina Barbosa. Tem um monte de gente aqui. Bola, eu nem fiz pergunta hoje do... Mas não tem problema. Agradeci a rapaziada aqui do Twitter. Você agradeceu? Sim, senhor. Nós vamos deletar todas as perguntas, porque não houve tempo. Não houve tempo. E quando não há tempo, me desculpe, mas que o tempo não, todo mundo. O tempo não volta pra trás. Não volta. Não volta. Por isso aproveite muito bem o seu. É verdade, Miliano. Certo, Zuckerman? Certíssimo. Vamos embora? Vamos almoçar? Nessa. Que Vamos começa? Um árabezinho? Hot roll, podemos um japonês? Não, uma japonês vez. por favor, não. temaki. Japonês não. Por quê, pô? Você viu? Uma vez. Você viu que o Iaia achou uma barata no temaki, meu irmão? Não, vamos no árabe. Que horror. Beleza. Árabe clássico. Sashimi. Árabezinho, arabezinho. Uma vez, pô. Tchau, gente. Amanhã estamos de volta, meio-dia aqui na Jovem Pan. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou! Vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra chegar! Acabou mesmo! Você ouviu Pânico!